Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa live de hoje, nós estaremos corrigindo as atividades da apostila, páginas 15 a 19. Peço que vocês fiquem atentos, a todas as correções. Assim que for finalizando cada uma delas, vocês já vão sinalizando com certo a caneta, para que todo o material de vocês fique, então, com a correção ok. Então, nós vamos começar corrigindo a partir da página 15. Nós vimos aí, durante esse tempo, o gênero textual chamado editorial. Então, nós vamos ter aqui uma série de atividades interpretativas a respeito, então, desse gênero. Nós temos aqui, lá na página 15, um texto que diz: o repórter Humberto 13, do jornal Gaúcho Zero Hora, lembrando que é uma das fontes de publicação desse gênero textual, que é o jornal, relatou brevemente sua experiência de trabalho em áreas de guerra e conflito. Leia um trecho da entrevista que ele deu ao portal Imprensa. Lembrando aqui também que os temas trabalhados nesse gênero textual, temas aí que são sempre na mídia, são temas importantes. Então, aqui ele traz uma situação, então, de guerra e conflito numa determinada área, e aqui ele traz exatamente o relato, sobre a experiência que ele teve nesse lugar. Nós estamos falando aqui, da Líbia, chamada lá, durante a Primavera Árabe, que foi onde ele estava nessa época, guerra civil. Ele fala aqui que esteve no país, no início da rebelião, que foi em março de 2011, e no final daquele ano, em setembro. Aqui ele fala também sobre um ditador, que era exatamente o responsável por toda essa situação lá de conflito. Conta detalhes, como foi feito esse processo, que ele fugiu. Fala dos guerrilheiros, que tomaram a capital. Aí ele fala, da volta ao Brasil. Fala também da recuperação, porque não é fácil fazer a cobertura de uma situação tão grave quanto essa, porque você corre muito risco também. E aqui ele traz, então, uma série de informações importantes relacionadas a essa cobertura que ele fez. Logo depois, nós vamos ver aqui algumas situações que eu gostaria que vocês marcassem aqui em relação à colocação pronominal que nós vimos semana passada. Nós já sabemos aí que são 3 tipos, e aí nós vamos relembrar quais são. Próclise, que o pronome fica antes do verbo. Nós temos a mesóclise, que ocorre no meio do verbo, com 2 tempos verbais definidos, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Em outra situação verbal, esse tipo de colocação não ocorre. E a ênclise é aquela situação em que o pronome fica após o verbo. Então, nós temos aqui, algumas palavras atrativas que eu gostaria que vocês marcassem aqui. Já falamos sobre elas nas aulas anteriores, mas vocês, por favor, marquem aqui para mim, os advérbios. Nós temos aqui, a ênclise é obrigatória no caso de verbos no meio da oração precedidos de pausa. O que é a pausa mesmo? A vírgula. E relembrando que também não iniciamos orações com pronome oblíquo. E aqui nós temos, então, o caso da próclise com palavras atrativas. Então, eu gostaria que vocês marcassem aqui, os advérbios, já, agora, mais, infelizmente, quase ali, etc. São vários, As chamadas palavras negativas, não, jamais, nunca, são palavras que vão obrigar, então, a que ocorra a colocação pronominal do tipo próclise, que é aquela situação onde o pronome vai ficar antes do verbo. Pronomes relativos, o, onde, os quais. Pronomes indefinidos, nenhum, alguém, ninguém, tudo, todos, etc. E conjunções subordinativas. Marquem, por favor, aqui, próclise, que é a situação onde ocorre as palavras atrativas, que são essas aqui, advérbios, palavras negativas, pronomes relativos, indefinidos e conjunções subordinativas. Ok? E aqui, então, ele retirou algumas frases, da entrevista do Humberto e pediu que vocês identificassem que tipo de colocação pronominal ocorreu aqui. Então, muito fácil. A cobertura que mais me impactou foi a da Guerra Civil na Líbia.
nós temos uma próclise aqui, até porque o verbo está aqui. E aqui, ó, nós temos o pronome, ok? E outra coisa, esse gabarito aqui, pessoal, é o gabarito do caderno de atividades. Eu não fiz alteração, eu queria que vocês percebessem. Reparem a diferença da letra A para a letra B. Aqui nós temos o me antes do verbo e não há pausa entre os dois. Gabarito correto. A letra B, pessoal, alguém me sinaliza aqui, esse gabarito aqui procede? Nós temos felizmente, que é um advérbio, temos uma vírgula aqui e logo em seguida nós temos aqui o pronome antes do verbo. E aqui nós temos uma próclise ou uma ênclise. Lembrando que há uma pausa marcada pela vírgula aqui antes do pronome. Qual é a colocação pronominal para a letra B? Qual seria a resposta correta aqui? Alguém sinaliza para mim aí no chat. Vou repetir, ó. Nós temos um advérbio aqui, que antecede. Temos uma vírgula, marcando a pausa. E logo depois o pronome inicia a segunda parte. É próclise ou ênclise aqui, ó, na letra B? Alguém sinaliza para mim. Muito obrigada, Isabelle. Então, ó, observem que aqui, ó, ocorreu um erro de gabarito. Então, vocês vão colocar a resposta correta aí, ok? Letra A, então, próclise, e letra B, ênclise. Fácil, né? Só observar que a diferença da A para B é exatamente a pausa dada pela vírgula, que nós acabamos de ver aqui. Precedidos de pausa, olha só, o pronome vai ficar depois do verbo. Ainda na página 16, nós temos lá, ó, conforme a norma padrão da língua portuguesa, norma padrão, algumas regras de colocação pronominal devem ser seguidas. Observe o quadro ao lado e responda as questões. O quadro ao lado é esse que nós acabamos de marcar aí. Letra A. Qual das frases do exercício anterior não segue as regras de colocação pronominal e por quê? Reescreva de acordo com a norma padrão. Lembra aqui, ó, aqui ele colocou próclise. Aí eu já me antecipei colocando para vocês que seria uma ênclise. Por que então lá no exercício 16 ele diz que uma dessas alternativas não segue a norma padrão? Foi exatamente a letra B. Aqui vocês vão voltar e vão deixar a próclise entre parênteses aqui, só para nós acentuarmos aqui o que foi pedido no 15. Mas eu já antecipei o exercício 16, inclusive já justificando o porquê que não estaria de acordo. Vocês vão manter próclise aqui entre parênteses para o exercício 15. Só que eu já me antecipei no exercício 16 justamente por isso aqui, ó. Temos uma vírgula separando, né, as duas partes, a vírgula ocasiona uma pausa, e aí ele pergunta, qual das duas não segue as regras? É exatamente a letra B. Ela não segue a norma padrão, por quê? Pois o verbo está no meio da oração, precedido de uma o quê? Uma pausa. E aí vocês podem até acrescentar aqui que essa pausa foi marcada pela presença da vírgula. Então, a forma correta de se utilizar essa colocação é felizmente, vírgula, recuperei-me. Vou dar um tempinho, vocês confiram, por favor. Ah, professora, eu coloquei de outra forma, mas tem o mesmo sentido do gabarito. Não tem problema. O que vocês precisam sinalizar que é a letra B que está fora da norma padrão, pois nós temos uma pausa, né, que é marcada pela vírgula. Então, nós temos que iniciar a segunda parte com o verbo e o pronome fica após o verbo. Então, nós temos uma colocação pronominal do tipo ênclise. E outra, na resposta de vocês, a colocação pronominal correta tem que aparecer o nome dela. E logo em seguida, vocês efetuarem, então, a correção, colocando o pronome na posição certa, ok? Então, tem que justificar por que está errado e explicar qual é a forma certa. Então, vocês precisam colocar que a colocação pronominal correta é ênclise, justamente porque nós temos uma pausa aí, marcada pela presença da vírgula, e logo em seguida trazer essa situação para a norma padrão.
Ou seja, vocês vão colocar o pronome após o verbo. E é necessário colocar o hífen, ok, pessoal? Posso dar continuidade para o próximo exercício? Vão dando sempre certo a caneta, hein? Porque como nós estamos trabalhando agora as correções nas lives, é interessante já deixar tudo agendado, tudo marcadinho, porque não tem agendamento. Posso ir para a próxima? Tudo certo até aqui? Sinalizem para mim com ok, se está tudo bem para vocês. Ok, obrigada, gente. Continuando aí. A letra B. Que regra de colocação pronominal explica o uso de próclise na outra frase? Que outra frase nós temos aí? Nós temos a letra A e a letra B. Vimos que a letra B, ela fugiu à situação da norma padrão e nós acabamos de fazer a correção na letra A. Então, olhem só. A outra situação que permitiu o uso de próclise, nós temos que explicar o porquê que ocorreu isso. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a essas correções e explicações, porque na semana que vem vocês farão uma série de atividades com este conteúdo. E entre as atividades terão algumas que vocês terão que explicar ou justificar a resposta. Então vamos lá. A frase ela apresenta o advérbio de intensidade, o mais. Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Lá na letra A, voltem no exercício 15, pessoal. Passem o marca-texto aqui, por favor, no mais. E na letra B, passem aqui, ó, na vírgula. Só para já entendermos aí qual é a diferença entre as duas alternativas. Repetindo, no exercício 15, letra A, marca texto no mais. E na letra B, na vírgula, que está antes de cada pronome. Então, vamos voltar, então, lá na letra B. Que regra de colocação pronominal? Então, explica esse uso de próclise lá na letra A. Então, vocês precisam trazer aqui, ó, qual é a classe gramatical que faz com que esse pronome fique posicionado antes do verbo. Então, nós temos aqui a presença do advérbio de intensidade mais. É interessante também dizer que tipo de circunstância o advérbio traz no contexto. Então, ó, a frase apresenta o advérbio de intensidade, entre aspas, o mais, que nós acabamos de marcar lá no exercício 15, o qual atrai o pronome por quê? O advérbio é um tipo de palavra atrativa, como nós marcamos no quadro anterior. Ok? Então, por isso, a letra A do exercício 15, o uso de próclise ocorreu. Nós temos a presença de um advérbio de intensidade mais, que atrai o pronome para antes do verbo. Vocês podem até colocar esse finalzinho que eu disse aqui, ó. Atrai o pronome antes do verbo, que é exatamente a situação em que a próclise ocorre. A presença do pronome oblíquo antes do verbo. Certo? Na letra C diz assim, a frase A estaria de acordo com a regra de colocação pronominal se fosse escrita da seguinte forma: a cobertura que impactou-me foi a da guerra civil na Líbia. Justifique sua resposta. O que ele fez aqui? Ó? Ele tirou o advérbio e trouxe o que é um pronome relativo, que nós acabamos de ver lá naquele quadro, que também é uma das palavras atrativas que obriga o pronome a ficar antes do verbo. Então, aquelas classes marcadas naquele quadrinho, elas obrigam a uma única situação de colocação pronominal, que é a próclise. Então, não há aquela situação opcional em que podemos fazer o uso de próclise ou de ênclise. Com palavras atrativas, inclusive se alguém quiser sinalizar isso aí escrevendo ao lado, vou reforçar. Palavras atrativas obrigam o uso de próclise. Isso quer dizer que não há uma alternativa aí de você trazer esse pronome para depois do verbo. Ok? Então, palavras atrativas, elas obrigam o uso de próclise. Então, neste caso aqui, a letra C, dessa forma, está errada, porque nós temos o que é pronome relativo, e ele atrai o pronome para antes do verbo.
Então, sinalizem isso daqui na letra C, coloquem o que entre aspas e tem que colocar que é pronome relativo, ok, pessoal? Porque nós já sabemos que o que também pode ser uma conjunção subordinativa. Nesse caso aqui, nós temos um pronome relativo porque ele faz referência à palavra cobertura. Repare, cobertura é nome, por isso que o que é pronome relativo. Inclusive, passe o marca-texto aqui na palavra cobertura, escrevam aqui em cima nome e faz uma seta do que para cobertura, para vocês entenderem por que o que neste caso é pronome relativo e não conjunção. Vou repetir. Marca-texto na palavra cobertura, em cima nome, uma seta do que para cobertura. Por isso, neste caso aqui, o nosso que é um pronome relativo. Certo? Posso continuar a correção? Vão dando certo em cada correção feita, ok? Sinalizem aí para mim se eu posso passar para o próximo exercício. Ok, então, vamos lá. Pessoal, interessante também, ó, nós temos um outro quadrinho aqui que eu gostaria que vocês marcassem também, destacando aí, ó. Além desses casos que nós vimos lá no quadrinho anterior, a próclise também ocorre com frases interrogativas, frases exclamativas, frases optativas, que nós já vimos também na nossa aula da semana passada, e na construção do em mais o gerúndio. Lembrando que o gerúndio é aquela terminação NDO do verbo. Marquem aqui, por favor, passe o marca-texto em gerúndio e aqui em cima, um hífen NDO. E logo em seguida, passem aqui também, ó, no finalzinho do verbo tratando, NDO, que é exatamente a terminação que o gerúndio traz dentro do contexto. Nós temos três formas nominais, o infinitivo, terminação R, gerúndio NDO ou NDA, e o particípio DO ou DA. Então, marquem aqui, ó, gerúndio, colocando hífen NDO, entre parênteses, o A, e passem aqui, ó, marca-texto no finalzinho do verbo. Então, são outras situações aí em que nós temos o uso de próclise. E essa observação aqui é muito importante, nós já falamos sobre isso algumas vezes. Não havendo palavra atrativa, ou seja, nenhuma daquelas que nós vimos no quadro anterior, a colocação pronominal é facultativa. Reparem que, ó, o professor se sentiu ou o professor sentiu-se. Porque nós temos apenas um nome aqui, professor, que é um substantivo comum, não é palavra atrativa. Entre esse nome e o verbo não há nenhuma outra palavra que possa ser chamada de atrativa. Aí, nesse caso, vocês podem utilizar as duas situações, ou próclise ou ênclise. Lembrando que se for um exercício discursivo, vocês precisam utilizar os dois tipos e sinalizar na justificativa. E nessa situação, a próclise ou ênclise são permitidas porque não há palavra atrativa dentro do contexto. Ok? Então, voltando aqui no exercício 17, diz assim: com base nas regras apresentadas, justifique a colocação pronominal em alguns trechos da crônica de Machado de Assis, lida anteriormente. Letra A. Não sou homem de touradas, e se é preciso dizer tudo, detesto-as. Reparem que, ó, ênclise obrigatória, por se tratar de verbo precedido de pausa. Ok, então? Continuando. Olha aqui onde está a colocação, hein, pessoal? Ó, é o as aqui, tá? Então, daqui a pouco vocês podem achar que é o e aqui. O e aqui não é uma conjunção. Então, ó, o as, reparem que antes do verbo tem uma vírgula, então ela indica a pausa, por isso a ênclise é obrigatória. Letra B. Mas já as viste, reparem agora, ó, que o verbo está aqui e o pronome aqui. Nesse caso, nós temos a próclise, porque o já é um advérbio, então se torna uma palavra atrativa. Então, repetindo na letra A, ênclise, porque antes do verbo nós temos uma pausa marcada pela vírgula, então o pronome precisa ser colocado após o verbo. Letra B,
nós temos um advérbio antes do pronome, portanto, é uma palavra atrativa, o uso de próclise é obrigatório. É um exercício bem fácil, é só vocês prestarem atenção nas regras. Lembrando que mesóclise não ocorreu até agora. Por quê? Relembrando que ela ocorre com dois tempos verbais específicos, futuro do presente e futuro do pretérito. Ok? Então, letra A ênclise é obrigatória e na letra B, a próclise também. Já sabemos o porquê. Pausa aqui, marcando a letra A antes do verbo e na letra B, um advérbio antes do pronome. Dando continuidade aqui, nós temos exatamente a nossa amiga aí, mesóclise. Então, eu gostaria que vocês marcassem aqui, principalmente, sinalizem aqui, marca texto aqui, e nos dois tempos verbais, futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, nós temos aqui, esse exemplo, primeiro, comprar-te-ei é futuro do presente e far-me-ia é futuro do pretérito. A mesma sequência aqui dos tempos verbais seguem os exemplos. Então, marquem aqui, mesóclise e os tempos verbais futuro do presente ou futuro do pretérito. E são os tempos obrigatórios para que ocorra esse tipo de colocação. Continuando na letra C, pobre iniciador, interessar-se por um burro. Por que é ênclise obrigatório? Aqui nós não temos pausa, nós temos um ponto de exclamação, ou seja, eu finalizei uma parte e vou começar outra. Então, eu não inicio oração com o pronome. Então, a ênclise é obrigatório porque é início de frase. Professora, mas ponto de exclamação não é um tipo de ponto? Sim, mas a vírgula é uma pausa. O ponto de exclamação é o encerramento de uma frase. Aqui é frase porque nós não temos a presença de um verbo, tá? Então, olha só, interessar-se, nós temos aqui o verbo iniciando, por isso, ênclise obrigatória. Letra D. Então, nós temos duas frases aqui, D. O primeiro homem que se lembrou de criar uma sociedade protetora dos animais lavrou um grande tento em favor da humanidade. Mais uma vez, quero que vocês sinalizem aqui para mim, passe o marca-texto na palavra homem, em cima dela escrevam nome e o que, fazendo uma setinha para homem. Para que isso, professora? Para vocês sempre lembrarem a diferença entre que pronome relativo e que conjunção. Então, aqui, eu já sinalizei qual é a situação que nós temos de colocação pronominal. Nós temos a próclise obrigatória, porque o pronome relativo que é uma palavra atrativa. Precisa escrever palavra atrativa? Sim, porque nós estamos falando dessa colocação pronominal aqui. E ela ocorre exatamente com essas palavras atrativas. Porque quando não há palavras atrativas, nós temos as duas opções, ou a próclise ou a ênclise. Só que aqui, nós estamos falando de situações obrigatórias. Coloquem sempre entre aspas, tá? A palavra que está sendo destacada aí como atrativa. Letra E. Nunca fui ao Chilindró e, todavia, não o estimo. Continuando aqui, mais um caso de próclise. Muito fácil também identificá-la, porque o advérbio não é uma palavra atrativa. Então, nós vimos aqui, letra D, palavra atrativa representada pelo pronome relativo que. E na letra E, nós temos aqui a presença de uma outra palavra atrativa, que é o não, que pertence à classe dos advérbios. Pessoal, completem essas respostas, tá? Justifiquem de maneira completa. Eu torno a frisar, na próxima semana, vocês farão atividades avaliativas com esse conteúdo. Então, vocês vão precisar também, dentro dos exercícios, justificarem o porquê de cada colocação pronominal. Então, no caso da próclise, vocês precisam dizer qual é a classe gramatical que é a palavra atrativa e torna, então,
o uso da próclise obrigatória. Por isso que eu estou frisando bastante, estou dando um tempinho aqui, para que vocês deixem aí todas as respostas completas. Porque vocês precisam citar exatamente essas classes aí, que são determinantes para a próclise. Dando continuidade ainda na página 17, ele pede aqui que vocês justifiquem, né, o uso, mais uma vez, dessa situação aqui que vocês estão visualizando, que é o uso da próclise. Lembrando que próclise, a posição do pronome é antes do verbo. Então, nós temos uma série de situações onde ela vai ocorrer. Letra A. Reparem que a próclise, pessoal, é a que mais tem situações de uso. Porque a ênclise, ela é usada após uma pausa ou no início de uma frase. Mesóclise com o futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, é só se antenar nessa situação aí. Letra A. Por que nos avisaram somente hoje que não viriam? Nós vimos naquele segundo quadro que as frases interrogativas também fazem uso desse tipo de colocação pronominal. Então, na letra A, o que determinou esse nos a estar nessa posição? Frase interrogativa. Letra B. Embora lhe pedissem para vir mais cedo, ela não conseguiu. Nós temos aqui, ó, o embora, que é uma conjunção subordinativa, então ela atrai o pronome para antes do verbo. Repetindo, então, letra B. Embora, conjunção subordinativa, tem que sinalizar qual é a conjunção, atrai o pronome. Então, nós temos um caso ali de palavra atrativa. Letra C, nós temos aí, jamais lhe contaram toda a verdade. É uma palavra negativa, ela atrai também o pronome para antes do verbo. Letra A, frase interrogativa, ó, nós temos o ponto de interrogação aqui no final, uma pergunta feita. Letra B, nós temos a presença de uma conjunção subordinativa, então o pronome vem antes do verbo. Letra C, nós temos o jamais, que é uma palavra negativa, também atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Posso passar para a próxima? Tá ok? Aí o exercício 18 da página 17. Então, vamos lá. Continuando ainda. Letra D. Alguém me procurou. Outra situação aqui, ó. Pronome indefinido. Alguém atrai o pronome para antes do verbo. Sempre tem que colocar na resposta qual é a palavra que atrai esse pronome. Ok, pessoal? Então, ó, o pronome indefinido. Professora, eu coloquei só o pronome alguém. Não, tem que voltar e dizer que tipo de pronome é esse, ok? Porque nós temos vários pronomes. O pronome indefinido alguém atrai o pronome. Letra E, nós temos a presença do advérbio ontem, que é o advérbio de tempo, né? Ele também atrai, ó, o pronome para antes do verbo. Letra D, então, a nossa palavra atrativa é o pronome indefinido alguém. Então, atrai o pronome para antes do verbo. Na letra E, nós temos o ontem, que é um advérbio, que também atrai o pronome para antes do verbo. Não, ela é uma frase interrogativa, Isabelle, porém é o seguinte: por que você não poderia colocar na letra D a resposta frase interrogativa? Porque você tem, ó, uma palavra atrativa aqui determinante que pertence à classe do pronome indefinido. Então, automaticamente, com ou sem a presença do ponto de interrogação, o que determina que o pronome fique antes do verbo é o pronome indefinido. Ficou claro para você agora? Então, por que não poderia colocar a frase interrogativa? E quem está determinando aqui, ó, é exatamente o pronome indefinido. Joia, então. Pessoal, qualquer dúvida, vocês vão perguntando aqui ao lado, tá bom? Exercício número 19. Analise as frases a seguir no que se refere à colocação pronominal. Número 1. Quando lhe deram a notícia, ela ficou surpresa. Já temos aqui, ó, o lhe, presente na número 1. Exercício 2. A funcionária lhe entregou a mercadoria. Presta atenção na pergunta.
Ele já sabemos que as duas situações aqui são do tipo próclise. Reparem que o ler está antes do verbo deram e antes do verbo entregou. Então, aqui foi utilizada a próclise em duas situações. Porém, em uma delas é opcional. Ficou muito fácil identificar qual é. Presta atenção. Quando e funcionária. Então, nós temos aqui duas situações completamente diferentes. O quando é uma conjunção. Conjunção subordinativa atrai o pronome para antes do verbo. Funcionária é o quê? Um nome. Então, não é palavra atrativa. Então, nós temos que explicar por que na 1 a próclise é obrigatória e na 2 por que ela é opcional. Então, eu quero que vocês passem o marca-texto aqui para mim. Quando, escrevo em cima conjunção. Na 2, funcionária e em cima nome. Para que isso, professor? Porque lá na semana que vem, quando você for fazer o seu exercício e for justificar, quando uma é opcional e a outra não, vocês vão usar esse recurso de marcação aqui. Que aí vocês já vão identificar qual é obrigatória e qual é opcional. Então, vou repetir, ó. Marco quando, na número 1 em cima, escrevam conjunção. Na 2, funcionária, em cima nome. Então, aqui você já sabe qual das duas é obrigatório e qual é opcional. Aí você vai lá e vai justificar. Na primeira, a próclise é obrigatória porque nós temos a presença da conjunção subordinativa. Isso significa o quê? Que ela vai atrair o pronome para antes do verbo. É uma das regras lá de próclise obrigatória. Na segunda, funcionário é um nome, é um substantivo comum, então aqui é opcional. Você pode usar próclise e pode usar também o quê? A ênclise. Porque funcionária, por ser um substantivo comum, não é a palavra atrativa. Ok? Chequem aí. Então, repetindo por que uma é obrigatória e a outra não. Na primeira, nós temos a presença de uma conjunção subordinativa. Então, é obrigatório o pronome estar antes do verbo. Na segunda, antes do pronome, nós temos a presença de um substantivo comum. Substantivo comum não é palavra atrativa. Então, ele te permite fazer as duas colocações. Ou o pronome antes do verbo, no caso próclise, ou o pronome depois do verbo, usando ênclise. Por isso que é interessante vocês escreverem aqui, ó, nome, se quiser colocar entre parênteses, substantivo também. Que é exatamente o que faz com que vocês tenham aí a segunda alternativa como opcional. Tem que citar ênclise na justificativa da 2, tá? Porque por ser opcional, você tem a outra forma de construir a oração. Ok, pessoal? Justificativa, posso continuar? Todo mundo conseguiu aí fazer a correção? Aí vocês vão sinalizando para eu poder continuar. Vamos lá, então. Ó. Nós temos as conjunções e seus efeitos de sentido, nós já estudamos esse conteúdo. As conjunções, elas vão estabelecer relações de sentido entre as ideias. Então, é interessante que vocês passem o marca-texto aqui, ó. As conjunções estabelecem relações de sentido entre as ideias apresentadas. Ok, então? Dando continuidade aqui, ó, nós temos um bom jornal é aquele que desperta quem ajuda o país e tira o sono de quem atrapalha. Bem profundo isso aqui, né? Então, vamos lá. Leia atentamente a frase em destaque no anúncio. Um bom jornal é aquele que desperta quem ajuda o país e tira o sono de quem atrapalha. Letra A é uma interpretação do que foi dito, ou seja, a qualidade de um jornal ela vai ser avaliada considerando dois aspectos. Ela vai chamar a atenção, né, dos cidadãos ou dos leitores em relação aos fatos que acontecem e incomodar de alguma forma a quem atrapalha o país, que são os nossos corruptos, né? Então, ela traz exatamente essas duas ideias aqui. Né? Chamar a atenção dos cidadãos em relação ao que está acontecendo e trazer também um incômodo para aqueles que atrapalham o país, que são os corruptos. Então, essa é a ideia trabalhada na letra A. Já na letra B, quais são as duas ações atribuídas a um bom jornal? Transcreva separadamente. Desperta quem ajuda o país é a primeira e tira o sono de quem atrapalha.
Então, nós temos duas situações de ações aqui atribuídas a esse bom jornal. Então, ó, desperta quem ajuda o país, entre aspas, e tira o sono de quem atrapalha é a segunda ação. Qual é a relação, então, de sentido estabelecida ó, por essa conjunção E aqui? A adição entre as ideias. Então, nós temos uma soma aí de duas ações. A uma de despertar e a outra de tirar o sono. Então, nós temos aqui ó, o E fazendo a ligação entre essas duas situações aqui. E essa situação aqui, então, é de adição entre ideias. Então, presta atenção. Isso aqui, ó, não é uma conjunção subordinativa, ok? Porque nós temos duas situações aqui, ó, que eu posso separá-las. Então, nós temos um período aqui composto por coordenação. Qual a diferença do período composto por coordenação por subordinação? Coordenação, eu interligo os dois, mas eles são independentes. O período subordinativo, um depende do outro. Reparem, tanto que na letra B nós separamos as duas ações e não alterou o sentido. Então, na letra C, a relação estabelecida é de adição entre as ideias. E aqui na página 19, vocês têm aqui várias conjunções coordenativas, exatamente trazendo então esse contexto, e as conjunções subordinativas. A diferença entre as duas, que as coordenativas, as orações são independentes, e nas subordinadas elas são dependentes. Então, nós temos na 21 aqui, ó, ainda que não tenha muito tempo, procuro ler o jornal diariamente, uma conjunção concessiva. Era só dar uma olhadinha aqui nesse quadro para que vocês pudessem aí trabalhar as ideias estabelecidas. Há muitas informações úteis naquele jornal, portanto, muitas pessoas o leem. Número 2, conclusiva. Adversativa. Um bom jornal é aquele que desperta quem ajuda o país, contudo, tira o sono de quem atrapalha. Quando foi à banca, comprou o jornal. Número 4, temporal. Já que não condiziam com a verdade, as informações registradas na notícia foram questionadas. Causal. Sequência numérica, então, 3, 2, 1, 5 e 4. Eu gostaria que vocês passassem o marca-texto aqui, pessoal. Ó, conjunções coordenativas ligam orações independentes. É muito importante vocês lembrarem da diferença entre as duas. Passe o marca-texto, então. Ó, conjunções coordenativas ligam orações independentes. E aqui, ó, conjunções subordinativas. Ligam as orações atribuindo circunstâncias de tempo, aí vem todos os tipos, e aí vocês vão colocar aqui para mim, ó, do lado de exemplos dependentes. Então, repetindo, as conjunções coordenativas ligam orações independentes e as conjunções subordinativas, orações dependentes. Ou seja, uma vai completar o sentido da outra. Ok? Então, pessoal, todo mundo corrigiu aqui, fez a marcação que eu pedi. 22. Reescreva os períodos a seguir, inserindo conjunções ou locuções conjuntivas. Relembrando o conceito de locuções na língua portuguesa, formada por, no mínimo, duas palavras. Toda locução, independente do tipo que ela seja dentro do contexto, ela é formada por, no mínimo, duas palavras. Leia jornais, ponto. É importante para a sua formação. Então, nós vamos trabalhar a união dessas ideias aqui, trazendo esse sentido de explicação. Leia jornais, vírgula, pois é importante para a sua formação. Ah, professora, eu coloquei outra situação, outra conjunção que traz a ideia de explicação. Não tem problema. É o pois foi utilizado aqui, né, que é a mais aí usada por todos. Concessão. Não tenho muito tempo. Leio o jornal diariamente. Leio o jornal diariamente, vírgula, embora ou ainda que não tenha muito tempo. Professora, por que a ordem foi modificada? Justamente para que você ordenasse o período para trazer a ideia de concessão. Leio o jornal diariamente, vírgula, embora ou ainda que não tenha muito tempo. Agora nós vamos trazer a ideia de oposição.
é importante garantir a liberdade de imprensa, nem todos pensam assim. Mantenham a primeira normal, é importante garantir a liberdade de imprensa, vírgula. Todavia, entretanto, nem todos pensam assim. Vocês têm um quadro, né, sugestivo de conjunções, aí na página 19, e aí vocês poderiam escolher alguma delas, mas lembrando que a ideia é de explicação, de concessão e de oposição. Ok? Então, pessoal, e assim nós encerramos a correção das nossas atividades da apostila, páginas 15 a 19.